As 4 ferramentas de diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Quais são essas 4 ferramentas obrigatórias para realizar a diferenciação das síndromes de acordo com os princípios da medicina chinesa? Vamos pro vídeo? Olá moçada, professor Arquimedes. Pessoal, nesse vídeo vamos conversar sobre as 4 ferramentas de diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Todas as técnicas, todos os recursos terapêuticos utilizados, seja na acupuntura ou nas demais práticas de terapias integrativas, elas têm por objetivo restabelecer o equilíbrio saudável do Yin e do Yang. E somente com essa expressão de restabelecer o equilíbrio saudável em Yang, nós já estamos falando sobre resolver o padrão de desarmonia, resolver qual é a síndrome instalada no paciente, através de pontos tonificantes, através de pontos dispersantes, através de harmonização de determinadas regiões. Quando você está trabalhando com um paciente que apresenta a hiperatividade de Yang do fígado, com olhos vermelhos, dor de cabeça, tensão muscular, aquela língua avermelhada, enjoos, episódios de fúria, de irritabilidade, contraturas musculares, o teu princípio de tratamento consiste em restabelecer aquele controle sobre o Yang, sedar, dispersar aquele excesso de Yang, controlar essa hiperatividade e limpar a bagunça que ele gerou. Por outro lado, se você tem um paciente lá com uma deficiência de Yang dos rins, que apresente cansaço, indisposição, baixa de libido, edema nas pernas e uma língua mais úmida, mais esbranquiçada, mais pálida, você vai ter que entrar com pontos de tonificação de Yang dos rins através de uma queima de uma moxa-bustão, através da tonificação de pontos que estimulem o Yang dos rins, através de alguma prática corporal ali que acenda aquele Yang Qi, através de algum determinado fitoterápico, ou seja, alguma forma de restabelecer novamente esse equilíbrio saudável em Yang. Mas obrigatoriamente, para você fazer essa diferenciação das síndromes, entender o que está acontecendo com o paciente, obrigatoriamente você vai precisar das 4 ferramentas de diagnóstico da medicina chinesa. E como os próprios autores falam, você precisa obrigatoriamente inspecionar o exterior para entender o interior. Qual que é a síndrome desse paciente? Quais são os sistemas comprometidos? Onde é que essa patologia está instalada? Quais trajetos podem estar sendo prejudicados? E todos esses passos de conhecimento necessários para determinar a diferenciação de síndromes, eu descrevo no meu e-book Primeiros Passos em Acupuntura. O link está na descrição do vídeo para baixar gratuitamente. Existe toda uma trajetória de conhecimento para a gente chegar na parte de diferenciação. Mas as 4 ferramentas de diagnóstico são essenciais. E criatura, eu não estou falando só para a acupuntura chinesa. Eu estou falando da medicina tradicional chinesa. Você tem que saber onde é que essa síndrome está instalada para reverter essa situação, para devolver as boas condições saudáveis do paciente. A primeira das ferramentas de diagnóstico é a inspeção. E quando a gente fala sobre inspeção, ou seja, aquilo que você está observando com seus olhinhos, né? A gente fala sobre a inspeção geral e a inspeção específica. Na inspeção geral, a gente está falando tudo que você está visualizando do seu paciente, desde que ele abriu a porta ali do seu consultório, da sua clínica, a forma como ele está andando, a postura corporal desse seu paciente, a coloração da face dele, a forma como ele está articulando ali os membros, os segmentos. Então tudo isso faz parte da inspeção geral. Mas quando a gente fala sobre a inspeção mais específica, a inspeção regional, daí você vai inspecionar como é que está o cabelo do paciente, como é que está a orelha dele, alterações de repente da pele. E uma das principais inspeções que a gente faz no nosso atendimento da acupuntura é a inspeção da língua. Apenas em relação à língua já temos um microsistema completo relacionado diretamente às alterações dos órgãos e vísceras. Então quando você vai inspecionar a língua do paciente,
que é o motivo pelo qual o acupunturista pede, né, para Dona Cida, coloca a língua para fora. E a Dona Cida, né, por que ele está pedindo para colocar a língua para fora? O que tem a ver? O acupunturista, ele está olhando como é que está o tamanho dessa língua, como é que está o formato, como é que está a coloração, tem petecas, não tem petecas, como é que está a qualidade da saburra, qual que é a cor dessa saburra, como é que está o formato das laterais. Então, tudo isso está relacionado com alguma alteração de algum órgão interno. O nosso corpo, ele está cheio de microsistemas. Tem microsistema facial, tem microsistema das mãos, tem microsistema do dedo, microsistema da língua, microsistema abdominal, um monte de microsistemas que compõem essas práticas da medicina chinesa. E somente em relação à inspeção dos olhos, eu conheço naturoterapeutas que trabalham com a iridologia. Então é uma área, é uma técnica que você faz a avaliação completa dos olhos para identificar os padrões de desarmonia de órgãos e vísceras. E quando você vai fazer a auriculoterapia no paciente, você inspeciona a orelha do paciente, você olha, será que tem vasinhos azuis, vasos mais avermelhados? Será que tem alguma alteração do formato da orelha? Algum nódulo? Será que apresenta alguma escamação? Essas características também fazem parte da inspeção do microsistema da orelha. Mas o acupunturista ele está olhando a inspeção do músculo, como é que está o tônus muscular desse paciente, como é que está a movimentação desses músculos. Então tudo isso faz parte da inspeção. Tradicionalmente, até a inspeção das fezes do paciente, da urina, o acupunturista deveria fazer. Nós não fazemos, nós transferimos isso para a anamnese, nós perguntamos para o paciente como é que está, mas a segunda ferramenta de diagnóstico da medicina chinesa é a ausculta e olfação. Como é que está a voz desse paciente? Como é que está a força da voz? Como é que ele está verbalizando? Como é que está a respiração desse paciente? Será que ele apresenta tosse? Qual que é a característica, a qualidade dessa tosse? Uma tosse produtiva, uma tosse seca? E a própria forma como a pessoa está falando, como é que os pacientes estão falando, para quem considera os 5 sons, né, pode estar direcionando também para alguma determinada desarmonia. De repente, uma voz mais tensa, mais irritada, uma voz mais hesitante, mais preocupada, uma fala mais lamentada, mais triste, ou uma fala mais alegre, com coerência. Olha a biotipologia aí, né? A terceira ferramenta de diagnóstico na medicina chinesa é a anamnese, ou seja, a nossa ficha de avaliação, o nosso parque de diversões ali com relação ao paciente, a fazer a captação da maior quantidade possível de características em relação àquela queixa principal que o paciente apresenta. E nessa ficha de avaliação, né, quem é meu aluno já recebeu aquela minha ficha de avaliação que é bem completinha, mas existem várias formas de estruturar ficha de avaliação. Quem é fonoaudiólogo acaba puxando um pouquinho para o lado dele, quem é nutricionista acaba pegando mais pesado com relação às bases alimentares do paciente, quem é enfermeiro, quem é psicólogo, quem é fisioterapeuta. Então, dentro da área da saúde, cada acupunturista acaba personalizando a sua ficha de avaliação. Mas o mais importante dentro da ficha de avaliação é você tem que se dar as ferramentas baseado nas funções dos órgãos e vísceras para você identificar onde é que está essa desarmonia, o que não está acontecendo corretamente no paciente. Essa queixa principal que ele está apresentando, será que é por conta de um distúrbio de fulano ou do beltrano? Será que é uma deficiência de um órgão coração, do fígado, do rim, do pulmão, da vesícula, intestino? Então, como é que a gente arma a nossa ficha de avaliação? Você organiza essa ficha de avaliação para ver como é que está a qualidade da alimentação desse paciente, como é que está a qualidade de sono desse paciente. Lembra, não adianta só o paciente falar que está com uma insônia. Qual que é o tipo da insônia desse paciente? Como é que está aquela dor? Será que dói mais de manhã, de tarde, de noite? Né? Há quanto tempo? De 0 a 10, ou coloca aquelas carinhas, né? Uma carinha mais alegre, assim, uma carinha triste de dor. Históricos familiares, como é que está o teu ciclo menstrual, alterações do ciclo menstrual, com quantos anos teve a menarca, ou com quantos anos teve a menopausa. E você, como acupunturista, você acaba questionando, inclusive, características da vida social do paciente, coisas que tradicionalmente a gente não pergunta na nossa medicina ocidental. Por quê? Eu tenho que saber como é que está a socialização dele, como é que está, às vezes, a relação desse paciente em relação ao seu trabalho, em relação ao seu ambiente familiar, com relação ali às pessoas com quem ele se relaciona diariamente. Todos esses fatores
fazem parte da nossa anamnese. Eu preciso identificar como é que está a vida desse paciente. Lembra, existem fatores internos, fatores externos e fatores mistos que podem comprometer o correto funcionamento dos órgãos e vísceras ANFU. E por último, a quarta ferramenta de diagnóstico é a palpação. Para que a gente utiliza a palpação na medicina chinesa? Bom, você vai identificar se é um quadro álgico, qual que é o trajeto do meridiano por onde aquela dor está percorrendo, ou qual que é a intensidade. Será que quando eu apalpo a dor piora, ou será que é uma sensação de conforto? Será que quando eu coloco o meu dedo ali de repente contra a tíbia do paciente, eu não identifico aquela área mais inchadinha ali do corpo do paciente, aquele sinal de cacifo, né, que às vezes é tão intenso que você coloca o teu dedo, a hora que você tira ali parece que a tua impressão digital ficou na pele do paciente, de tão intenso que é aquele edema. E dentro da palpação, nós temos também uma das maiores ferramentas de diagnóstico, que é a pulsologia chinesa. E geralmente vem aquela pergunta, né? Professor, você identifica o diagnóstico do paciente somente através da pulsologia? Não, criatura, de jeito nenhum. Eu utilizo a pulsologia, utilizo a língua, utilizo literalmente as 4 ferramentas de diagnóstico da medicina chinesa para determinar, para realizar a diferenciação das síndromes. Eu, particularmente, não ouso estabelecer um diagnóstico baseado apenas em um microsistema, apenas em uma região do corpo do paciente. E em se tratando de pulsologia, tem alguns macetes que ajudam a gente, mas o que eu gosto de cobrar, e estou sempre trabalhando com os meus alunos, são 6 características básicas da pulsologia. Quando a gente vai fazer a tomada do pulso, o que o professor Arquimedes cobra da gente em ambulatório, nos estágios supervisionados? Eu peço para o aluno identificar, será que esse pulso ele está mais superficial? Ou será que ele está mais profundo? Né? Então ele está me dizendo onde é que pode estar instalada naquela patologia. Será que esse pulso ele está acelerado? Ou será que ele está mais lento, me trazendo um padrão de calor ou de frio? E será que essa onda de pulsação, será que ela está mais forte, né? Ou será que ela está mais fraca, trazendo um sinal de plenitude ou de vazio? Então, essas 6 características já me auxiliam a fazer o Spakan Pianzen, ou seja, trabalhar o diagnóstico através de 8 princípios. 8 princípios da medicina chinesa, o diagnóstico através dos 8 princípios é a principal ferramenta, a meu entender, para identificar onde é que aquela síndrome está instalada e junto com a base teórica do funcionamento dos órgãos e vísceras, ou seja, a fisiologia chinesa, você determina o teu princípio de tratamento. Então você alcança o que eu tenho que fazer, onde é que essa patologia está instalada, qual que é a alteração presente no paciente, em cima disso, quais vão ser os melhores pontos que eu vou recrutar para estruturar a minha combinação de pontos e efetivar esse tratamento, otimizar o meu resultado, utilizando uma menor quantidade de agulhas para ter um resultado rápido, eficaz. Resumidamente, as 4 ferramentas de diagnóstico da medicina chinesa são a inspeção, a ausculta e olfação, a anamnese e a palpação. Então eu tenho essas 4 ferramentas que eu vou obrigatoriamente ter que saber como trabalhar no meu paciente, como é que eu vou fazer essas aferências no meu ambulatório, no meu estágio, para determinar qual que é a síndrome, qual que é o padrão de desarmonia desse paciente. Então eu vou realizar a diferenciação das síndromes, em cima disso o meu princípio de tratamento, combinação de pontos, para então eu entrar com as técnicas de inserção, de manipulação e de remoção de agulhas do meu paciente. Esse foi o vídeo sobre as 4 ferramentas de diagnóstico Shizeng, e se esse conteúdo está te agregando conhecimento, está te favorecendo a compreensão da medicina chinesa, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações lá para ser lembrado sempre que tiver um vídeo novo, e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!